Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Estamos começando a segunda semana do mês de maio, hoje é dia 9, né? Eu tenho certeza que nós estamos aí com muita vontade de vencer essa semana, porque Deus está conosco. Mas vamos continuando com a leitura dos Atos dos Apóstolos, está vendo? É um livro interessante, porque também é uma história. Já vimos a história de Estevão, a história de Filipe, não é? Muito interessante. Agora, a conversão de Paulo. E agora nós estamos já no capítulo 11. No capítulo 10, né, se conta uma passagem da vida de São Pedro. São Pedro, ele é mandado por Deus para a casa de um oficial romano, que era pagão, e ele vai lá, o Espírito Santo desce sobre aquela família, e aí Pedro vê que aquela família era chamada também a fazer parte da igreja, da comunidade. E o que aconteceu? Ele fez uma catequese, que é muito interessante, e batizou aquela família. Aí no capítulo 11, versículo de 1 a 8, que é lido hoje nas nossas missas, a reação da comunidade de Jerusalém. Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Então, quando Pedro, né, voltou para Jerusalém, os fiéis de origem judaica, que era a comunidade é composta deles, a maior parte, não é? Então, esse pessoal começou a discutir com Pedro e criticando Pedro. Disse, olha, tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Quer dizer, isso era proibido para um judeu. Então, caem de pau em cima de Pedro. E aí, Pedro estava com os companheiros que tinham ido com ele, contou ponto por ponto o que havia acontecido. E os companheiros foram confirmando, né? A visão que ele teve, depois o pessoal que foi chamá-lo para ir na casa de Cornélio, depois chega na casa de Cornélio, o Espírito Santo que se revela. Então ele foi contando o que tinha acontecido. E aí, o que aconteceu depois disso? Então, eles ficaram sabendo, né? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo, também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Veja a estreiteza daquele pessoal. Jesus tinha falado que o evangelho era para todos os povos, né? Para todos os povos. E eles estavam achando ainda que era só para eles, judeus, é que Jesus tinha vindo. Então esse foi o choque que eles tiveram quando Pedro recebe a primeira família que não era judia, que eram romanos, pagãos, portanto, né, na comunidade. E aí, então, Pedro vai mostrando os sinais que Deus vai dando através do Espírito Santo para mostrar que realmente o Evangelho não era só para os judeus, mas para todos os povos, todas as gentes. E a primeira família que foi recebida na comunidade, família que não era judia, mas era pagã, foi justamente a família do centurião Cornélio. Centurião era um oficial romano que tinha 100 soldados a seu comando. Então, aquela família, que é a primeira, que graças a Deus, depois dela, todos nós, né, que não somos judeus, podemos nos tornar membros da família de Deus, membros da igreja, da comunidade, batizados, né? Portanto, filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus. Como é interessante, às vezes nós nos recusamos a aceitar certas coisas que Deus realiza. Nós ficamos muito apegados a coisas, quando Deus é muito maior. Os horizontes de Deus são grandes, muito maiores que os nossos. Então, agora uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar.
atrás de vós para vos proteger, aos vossos lados para vos acompanhar. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.